Hoje no programa a gente vai aprender a fazer um ursinho panda, que é um jogo. Olha que peça mais charmosa. Para ensinar a gente, eu estou recebendo a artesã Wanda Fornazieri, que vai nos ajudar a esclarecer como é que faz. Fiquei curiosa, ficou curiosa? Dá uma olhada, dá uma olhada. Tô achando que é feltro. A gente vai aprender já já, vai passar toda a lista de material pra gente, é um charme, né? Dá para você fazer para brincar com as crianças aí da sua família, dá para fazer para presentear e também dá para vender e ganhar dinheiro. Então, já separa papel e caneta para anotar a lista de material e passo a passo e aprender a fazer a peça com a gente. Vamos aprender a fazer a peça do dia? Roda o VT. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Wanda Fornazieri. Tudo bem, Wanda? Seja bem-vinda. Prazer te receber aqui, viu? Prazer. Que peça charmosa. Aliás, tem várias peças charmosas. Obrigada. Tudo que a gente está vendo aqui é feito em feltro. Sim, eu costumo trabalhar com feltro, tecido, mas o foco principal do meu trabalho é o ecoartesanato. Que seria eu utilizar as peças como base, alguma peça que seria descartada. Você pode notar que a maioria das minhas peças eu trabalho com pote de sorvete, com CD, com tampinha de PET, com LP. Você reutiliza alguma coisa que a gente iria jogar fora, então? Isso, aí eu torno uma peça utilitária e de geração de renda, né? Para você vender e ganhar seu dinheirinho. Porque muitas vezes, para dar peso ou para fazer o suporte das peças, enfim, cada artesã acaba usando alguma coisa, às vezes uma bola de isopor, enfim, uma coisa diferente. Você pega algo que ia para o lixo. Isso, que seria descartado na natureza, então eu aproveito, crio, já pensando nisso, a maioria das minhas peças eu crio nesse foco, justamente para tornar a peça o que a gente chama de ecoartesanato. Quando que você começou a trabalhar com ecoartesanato? Por que você se interessou por isso, Wanda? Pela sustentabilidade em si mesmo. Eu acho que é o foco do século. Nós precisamos realmente pensar no nosso planeta. Então, eu faz mais ou menos uns 10 anos que eu comecei a trabalhar efetivamente com artesanato para venda e para dar aula. Então, aí foram surgindo pequenas ideias e daí eu tomei gosto e estou trabalhando assim. Olha esses porquinhos, gente, que coisa mais linda! Tem muita peça linda. Das que tem aqui, explica, mostra pra gente, só aponta um pouquinho do que tem dentro que poderia ser descartado, por exemplo. Esses gatinhos, a base é CD. Ó, deixa eles chegarem lá, aqueles 3 gatinhos, olha que lindo. Aliás, já tem uma sugestão aí, porque o tempo voa pro Natal, né? Já é Natal. Boa sugestão. O cozinheiro, o corpinho dele é uma garrafa de iogurte de 2 litros. Olha que lindo. A menininha ali de perninha pra daqui, cima é corpinho, é CD. A galinha também suporte é CD. O enfeite lá em cima de girassol e beija-flor é LP com CD. E o pinguim porta-doces é pote de sorvete. Ai, que charme, gente. Tudo muito lindo. Dessas peças, algumas a gente percebe que são bem incrementadas. Tem algumas que demoram mais tempo para fazer. O cozinheiro, por exemplo. Sim, o que a gente tem aqui de mais trabalhoso? De mais trabalhoso tem o cozinheiro, a coruja. A coruja? A coruja é bem detalhado, porque eu faço muito trabalho à mão. Olha, gente, são à mão. Quando você vê o cozinheiro, você vê que tem o detalhe da sobrancelha, o detalhe no gorro dele, a colher de pau, esses detalhes que talvez nem saiam na hora que você vai ver quanto que você vai gastar, talvez nem gaste tanto, mas é aquilo que é trabalhoso e aí também agrega muito valor à peça, né? É o diferencial da tua peça. É o que você soma em acessórios, mas principalmente o capricho nos pontos. Olha, você vê ali a coruja que eles mostraram. A valorização maior do detalhe, trabalho, né? É uma valorização do trabalho. Você faz tudo à mão? É uma peça ou outra, eu uso uma coisa, um pouquinho de máquina, mas a maioria das minhas peças são todas à mão. Quero ver daqui a pouco você costurando também, porque quando a gente fala, seja do caseado, que a gente usa bastante feltro, do ponto atrás, do pesponto, do que for, a gente sabe que esse detalhe na mão faz muita diferença, né? Ainda mais quando a gente escolhe deixar essa costura aparente, por exemplo, no preto. Essa volta em branco que você faz dá um charme muito grande para a peça, né? É o que dá um toque mais delicado e também que exige um pouquinho mais de paciência para você procurar fazer os pontos mais harmônicos, né, mais iguais, que são os que valorizam realmente o trabalho da gente. E o que vale lembrar, eu gosto de falar sobre isso, Wanda, quando a gente fala de artesanato, é que a gente tem que valorizar essa mão de obra, porque como eu falei, de repente se agrega uma peça em feltro mesmo, que não fica tão cara, mas o que você gastou
gastou do seu tempo para fazer esse pontinho perfeito, para fazer esse charme a mais no detalhe de uma peça, tem que ser agregado no valor final da peça, Sim, né? é o teu tempo e também a tua dedicação, né? Bem ou mal, a gente deixa um carinho, a gente deixa o nosso amor em cada peça. Porque por mais que a gente faça com o mesmo molde, elas nunca saem iguais. Artesanal é assim, né? Isso é o diferencial do industrializado. E uma coisa que eu acho importante a gente falar também dessas peças que são artesanais, que são únicas, é que eu já vi muitos terapeutas, Wanda, indicando para pessoas com problema de ansiedade, às vezes até depressão, o artesanato. Isso. Você deve ter muitas alunas também assim, né? É o que a gente chama, as nossas aulas, a gente não chama de aula, a gente chama de arte-terapia. Porque elas vão, elas conversam, elas formam novas amizades e, de certa forma, também acabam retratando um pouco dos problemas delas. Então, acaba virando realmente uma terapia em grupo, unida por um momento, né, igual a todos, que é criar na parte do artesanato. E elas saem sempre muito bem, esquecem os problemas de casa e muitas acabam até se tornando profissionais. Eu tive muitas alunas que entraram com graves problemas de depressão ou de saúde, que hoje em dia são professoras. Que lindo, né? É lindo. Uma evolução que eu acho Poderiam muito ter ficado agradável. paradas, estagnadas e não. Não, Com o acharam um artesanato conseguiram estímulo evoluir. e conseguiram um novo caminho para a vida delas, né? E estão aí bem, graças a Deus. Lindo. Vou passar a lista para você ensinar a bom. gente, tá? Anota aí, nós vamos precisar de... Vamos com calma que tem bastante coisa, tá, gente? Ó, tampinhas de garrafa PET. Para essa peça de hoje, nós vamos precisar de 12. Aquela tampinha que você ia descartar, ó. Vamos precisar de feltros. Você vai compor da maneira como você quiser. A sugestão aqui são as cores branco e preto, porque a gente vai fazer o panda. E daí ela usa as cores azul, goiaba e o estampado, tá? Vamos precisar do forrobel. É esse aqui, né? Isso. Forrobel. O termocolante. Depois ela explica pra gente se é um nacional, importado, qual ela prefere. Tecido estampado. Aí a gente tem aqui, ó, botões. E daí a gente repara que tem botões diferentes, tá? Que depois ela vai mostrar como ela vai customizar também o panda. Passamalaria, pode ser renda, fitinhas que você tiver em casa. Os apliques, o aplique. Agulhas. Aqui a gente tem os alfinetes também, tá? Tesoura. A régua em círculo. As linhas do nosso pesponto. O focinho, você pode fazer de outras maneiras, mas aqui ela já trouxe aquele focinho que a gente encontra pronto, tá? Esse aqui é um focinho grande. Agora eu volto pra cá, ó. Vamos precisar de pincel. Aqui, pinta bolinhas. Tinta de tecido. Canetas. Aqui eu tenho a prateada e a azul. Cola de silicone. Aqui eu tenho a fria e aqui eu tenho a quente. E os moldes que a gente depois pode colocar na página. Já vai ser disponibilizado. Perfeito. Porque daí as pessoas, a partir do... Pegou o molde, é só você seguir o que tem aqui, tá? Então aí você vai anotando a partir do molde. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Uma delas é sobre o forrobel. Não é a primeira vez que a gente traz. Teve uma artesã até que deixou o tecido pra gente sortear para os nossos telespectadores. Tenho visto algumas artesãs já utilizando ele. Isso. O que é o forrobel? O forrobel é um feltro mais encorpado que a gente utiliza principalmente como recheio, entre aspas, de peças de pet appliqué. Então a gente coloca para ele ficar mais formado, mais já encorpa, já dá aquela... Isso. Não precisa de repente pôr a manta acrílica no meio como a gente fazia antes, dependendo da peça, né? É porque geralmente a manta acrílica a gente já faz aqueles trabalhos já na máquina. A fazer o quilt, essas coisas, né? Esse não, esse já deixa encorpado o suficiente para você trabalhar. É muito mais caro? Custo-benefício compensa? Compensa porque ele tem uma largura de 1,60. Perfeito, daí você não precisa depois ir para a máquina, quiltar e toda aquela história que a gente sabe que dá trabalho, né? Não, ele dá o mesmo efeito
efeito e você trabalha bem menos. Somente para quem não gosta muito de trabalhar a máquina, esse é mais melhor, fácil, mais fácil. Uma coisa importante que eu queria falar, a gente está ao vivo agora para todo o Brasil, em alguns locais é mais fácil, outros mais difícil. Onde eu encontro os focinhos? Em bazares você costuma comprar, mas caso você não ache, você faça no próprio feltro. Bordadinho mesmo. Ou bordadinho. Ou recorta no feltro. No feltro e põe um pouquinho de enchimento, ou então um pedacinho do forrobel menor e faz o sanduichinho e cola da mesma maneira. Não deixa de fazer por isso, que dá para fazer, né? Não. O papel termocolante, qual você prefere? O nacional? Porque eu sei que tem uma diferença na hora da gente manusear, né? Antigamente a gente tinha uma certa dificuldade de achar em bons termos colantes nacionais, mas agora saiu um lançamento esse ano, que é a marca que eu uso, que é excelente. Vamos começar? Sim, por favor. Então, primeiramente, só para terem uma noção geral, é basicamente 2 partes no feltro branco, uma menor de forrobel, as patinhas das mãos, dos pés, as orelhinhas e o bolsinho. Tá? Tudo composto por 2, né? Isso. Aí agora nós vamos ver a parte do apliqué, que a gente faz no termocolante, que assim a gente não tem necessidade de decosturar, tá? Perfeito. Então nós temos no termocolante a parte mais brilhosa, que é onde está a cola, nós vamos riscar, não há necessidade de você inverter os moldes. Wanda, a partir dele, a gente pode pensar em outros bichinhos que dá para fazer também, né? Sim, com essa base você pode fazer qualquer outros bichinhos, ou até mesmo rostinhos de criança, palhacinho, menininha. É uma base básica para todos, para tudo. Então eu risquei, tá? Vou cortar um pouquinho a mais do risco, tá? a margem do risco. E eu vou só explicar mais ou menos como funciona. Nós temos, então, essa parte riscada, nós vamos colocar sobre o verso do feltro ou do tecido, tá? Nós colocamos, então, a caneta para baixo. Vamos colocar um ferro em temperatura de lã, ferro a seco, 5 segundos, que a gente chama Segura pressionadinho, pressionadinho, né? Só por 5 segundos, que é para fazer a pré-colagem. A partir daí... Então, ó, só para a gente poder entender, o que vai... O brilho fica aqui, ó. O brilho com risco fica sobre o verso do feltro ou do tecido. Perfeito. Tá? No caso do preto, nós usamos a caneta prateada. Ah, por isso que você falou. Isso, tá. Então, no caso aqui, como a gente vai adesivar no detalhe, então eu já passei os 5 segundos, eu vou retirar a película. Que o tecido vira um adesivo, né? Vira um adesivo. Aí eu recorto. Você primeiro tira a película e depois recorta ou tanto faz? Não, primeiro você tira para você enxergar o risco. Ah, perfeito. Tá? Aí eu recortei. Né? Bem confusa a apresentadora, né? Imagina. A gente pegou essa parte da colinha, já recortamos, vamos centralizar na orelhinha, que é o caso. Nós vamos colocar... Esse feltro de poá tá lindo demais, hein? Né, filho? Bem delicado. Lindo. Aí nós aproveitamos a mesma película que a gente retirou, vamos colocar por cima, mesmo ferro, só que agora nós vamos para a colagem final, então nós contamos 25 segundos. Deixa parado em cima. Quietinho, 25 segundos, tá? E a partir daí eu tenho ele já adesivado, ou seja, não sai. E nós vamos então fazer o detalhe. Ai, quero aprender esse detalhe. Tá? Então, no caso, linha de pesponto branca, um fio só. Ela é mais grossinha, tá num fio só. Um fio só, tá? Qual é o trabalho? Tô com os 2, então, já. Olha, para fazer um pesponto... Já tô com os 2? Já tô com os 2, né? Não, é a orelha separada. São duas, mas é uma para cada uma, não é duplo. Ah, tá bom, entendi. Tá? Trabalhar pesponto em feltro, a gente trabalha sempre de cima para baixo e de baixo para cima, tá? Então, a gente vai fazendo com calma para procurar fazer com que os pontos fiquem mais ou menos do mesmo tamanho e com a mesma distância. E conforme eu vou fazendo, vai mudando a forma, eu vou vir girando a agulha também, tá? Isso aí é carinho, é tempo, é calma, né? Cada um tem com o seu tempo. Eu faço mais devagar aqui, que eu estou mostrando, mas em casa eu faço um pouco mais rápido. Quem está começando agora talvez precise de mais tempo. Mais tempo. Mas a ideia é gastar o tempo necessário para deixar bem bonitinho, né? Quanto mais igualzinho, mais caprichadinho, mais valoriza o trabalho. Nesse caso, a gente não vai colocar plumante, não vai encher. Não. Mas se fosse...
Se fosse duplo, você juntaria aqui, faria esse ponto, esse pesponto e colocaria um pouquinho de enchimento. Perfeito. Tá? Aí sim estaria com as duas, é isso, né? Isso, aí sim. É isso. Com esse mesmo trabalho de pesponto branco, eu faço agora sim, unindo duas partes, que são os pezinhos. Era isso que eu estava achando que tinha lá, agora sim. Esse sim, porque a gente fica mais grossinho, mas então a gente vai fazer esse mesmo trabalhinho. Na orelha você fez um e no pezinho 2. Tá? Agora aqui, só para a gente fechar a parte do termocolante, eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz de decalque nas orelhas, eu vou fazer os olhos e a boquinha. Que linda essa boquinha. E a linguinha. Tem o molde dela pra gente também? Tem. Que charme. Tá, então é o mesmo processo que eu falei. Primeiro risca, depois adesiva 5 segundos, depois o trem 25 segundos definitivo. Tá bom? Então, deixando de lado as partes, eu vou fazer o bolso. O bolso, eu vou fazer um outro trabalho. Eu vou colocar aqui uma pasta Ana Maria, que por sinal tem uns vãozinhos aqui. Aproveita esses vãozinhos, eu vou fazer um detalhe. Eu vou fazer que vai ser a divisão do nosso jogo da velha. Nós dividimos em 3 partes, então eu estou trabalhando agora com a vertical. Então eu vou aqui, aproveitando já a distanciazinha entre um e outro, eu venho e eu vou fazer o ponto, eu vou tirar aqui para facilitar a visão. Podia ser a ceninha, podia ser uma rendinha, o que a pessoa tiver, né? Aí, dependendo da peça, você faz um ponto que dê um realce. No caso da cianinha, a gente costuma trabalhar com ponto palito inclinado, aproveitando as curvas. E se for uma rendinha, você faz um pespontinho. Então, você faz algum detalhe para prender, tá? Para você prender a peça. Porque já vai fazendo um charme junto, né? Isso, a gente já prende e já faz o detalhe. E aí, com o amarelo, você escolheu ela laranjada, né? Já fiz um contraste. Então, eu vou fazer esse trabalhinho aqui na vertical e depois aqui eu tenho ela na horizontal. Então, você veja que com a mesma pasta Ana Maria, eu fiz a horizontal. E aí, se você for dar de presente, para menino você pode fazer de um jeito, para menina de outro. Isso. Pensa para quem você vai presentear, né? No caso, o amarelo é meio neutro. Dá para todos. Dá. Então, o que deu o detalhe mais feminino foi o lacinho, né? Que daí você tira se for para menino. Você tira o lacinho, ou você pode achar um aplique de boné também. Isso, você pode colocar. Eu faço aqui só para fazer um acabamento na barra. Eu tenho, então, um outro modelo de pasta Ana Maria e eu vou fazer, então, o pespontinho para finalizar. No mesmo esqueminha, de cima para baixo, de baixo para cima. Eu só vou finalizar esse aqui, porque a gente já depois alfineta tudo. E esse ponto é até mais fácil que o caseado, para fazer bem delicadinho, né? Para quem está começando. Isso. Sai mesmo, né? É questão só mais, no tempo de fazer a costura. Eu sempre falo para as minhas alunas aproveitarem a própria unha como reguinha, que às vezes elas têm dificuldade. Da distância, né? Da distância. Então, eu já ponho a unha como uma reguinha na horizontal e eu só vou vendo a distância. Perfeito. Já facilita, né? Uma medição mental, assim, usando a unha de... Aí você acaba focando até mais no que você está fazendo. Perfeito. Fica mais difícil de errar. Lembrando que é artesanal, né? A gente olha e vê que tá bem perfeitinho, mas é artesanal. E também o que eu falo para minhas alunas, gente, errou, desmancha, começa de novo, vai com calma, não tenha pressa. Então aqui eu vou finalizar, arrematar e eu já tenho a parte do bolso pronta. Então eu venho agora com a base e vou montar o corpinho inteiro. Então, eu já venho aqui, já aproveito. Eu acho que a gente tem que jogar um depois. Vai ter bastante gente jogando, né? Eu alinho aqui a posição, aí eu já prendo o bracinho, prendo o bolso. Aqui eu troquei, inverti. O bracinho é um pouco mais fininho, estreitinho, né? Mais compridinho, mais fininho. Nós colocamos aqui. O bracinho tá duplo também? Tá. Ou tá que nem a orelha? Tá duplo também, que nem o pezinho? O único que é só a orelhinha, que ele é mais delicadinho, porque as crianças gostam de ficar mexendo. Então aí tem que pensar nisso também. Né? Então a hora que você vai preparar tudo é nessa hora. Você já vai
ela já deixa alfinetado, de maneira que ela já vai prender os bracinhos, Isso, o pezinho, a tudo orelha, ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então, aqui, nesse caso, eu vou trabalhar com 2 pontos ao mesmo tempo. Eu vou trabalhar com o caseado nas partes que não tem os encaixes. Tá. E onde tem os encaixes, eu trabalho com o pesponto. Perfeito. Tá? Então, agora eu venho com a linha de pesponto branca e eu vou fazer o caseado. Eu vou fazer um comecinho aqui. Ah, você vai fazendo o caseado na hora que chega... Chega na parte do encaixe, troca. eu troco de ponto, tá? Para facilitar. Então, eu venho aqui. Faz já o acabamento lá para dentro. Já encaixo o nó lá dentro. Para o primeiro ponto, a gente forma aquela primeira argolinha. Eu passo 1, 2 vezes. Você passa 2? Formando o nó. Por quê? Primeiro. Porque aí eu travo o ponto, ele não inclina, tá? Então, aí eu venho. Da mesma maneira, aproveito a unha como uma reguinha. Venho aqui, só vou me preocupar então com a largura. Formou a argolinha, passo, estico, quer dizer, puxo sem esticar, tá? Fica mais delicadinho. Ah, você puxa, mas não fica esticando muito. Não, porque aí ele vai envergar. formando esse pequeno detalhe meio soltinho, que parece que é um detalhe simples, mas ele fica parecendo o pontinho inicial de crochê. Ah, fica mais charmoso. Fica mais charmoso, entendeu? Ó, tá vendo? Aí eu venho com essa parte aqui, vou fazer, que nem eu disse, até o final, e aqui eu troco pelo mesmo pontinho pesponto. Perfeito. Tá? Aí volta pro caseado, Vai pesponto contra, e assim por diante. Até fechar. Perfeito. Finalizando, aí eu venho com, vamos fazer a parte das tampinhas, tá? Então eu tenho a tampinha. E dá pra pensar em outros joguinhos também, viu? Sim. Que a gente faz. Aqueles bonequinhos de casinha, de joguinho que você tem que ir andando, dá pra fazer com isso também, porque né? a gente vai fazer uma pecinha base, né? Então eu venho com a régua. Se não tem a régua, você pode fazer de uma outra maneira, 8 com compasso. centímetros de diâmetro. Então eu venho aqui, já tem a marcação do 8. Então eu tenho o risco aqui. Então para essa tampinha são 8 centímetros de diâmetro. Tá? Aí eu venho, eu recorto. Ou eu faço 12 no mesmo tom, ou eu faço que nem eu fiz o modelo, um mais escuro e um mais claro. Tá bom? A partir daí eu venho com a minha linha de pesponto verde, eu vou fazer um alinhavo. Tipo um fuxicão? Isso. Então, o alinhavinho é o que é o alinhavo? É um ponto sim ou não, que a gente não se preocupa com o tamanho, porque a gente vai franzir, tá? Esse aí não tem tanta medição, né? Só que tem um detalhe, para você fechar perfeito um fuxico, que ele fique bem redondinho, você tem que sempre terminar com a agulha pro lado de fora e um ponto além de onde você começou. Então, acabou, faz mais um e termina com a agulha para dentro, para fora, para onde está o desenho do tecido, né? Isso, onde você vai puxar. Tá. Então, eu tenho a tampinha, essa partezinha aqui oca, é a que eu vou abaixar, vou colocar aqui. E aqui, que está a parte firme, é que eu vou fechar. Aí eu fecho, que é o que vai dar estabilidade na peça. Fica em pezinha na hora de jogar. Tá? E principalmente você colar os detalhes. Então, eu venho aqui, eu vou arrematar. Puxo bem, arremato, corto, tá? Aí eu escolho 2 turminhas, então aqui no caso eu escolhi florzinha e abelhinha, porque é menina. Então no caso aqui eu vou colocar... São botõezinhos, né? Que são você tá botões, colocando? são botões. Aí você escolhe, no caso, dois times, né? Então no caso eu escolhi borboletinha e margaridinha. Tá? Então, eu já tenho as pecinhas prontas. Eu faço 12, 6 de cada time. A maioria faz com 5. Eu gosto de fazer com 6 por um motivo. As crianças costumam perder muitas peças. Era isso que eu ia falar. Agora que eu sou mãe, eu posso dizer tantos brinquedos que o Davi ganhou que perdeu mesmo. Isso, aí eles perdem, querem levar faz para os lugares, aí perde um, faz a mais. Faz um a mais, não custa nada. Então, agora vamos voltar aqui só para a finalização da peça como um detalhe. Eu tenho, para fazer os olhinhos, eu tenho esses botões arredondados. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou cortar essa partezinha da costura. Eu corto. Aqui, ó, isso. essa parte do botão, pôr de lado aqui. Isso, eu corto. Até meu cérebro entender como é que eu faço isso pra TV, mas eu consegui. Aí eu venho com a cola de silicone e eu vou
Você usa cola de silicone frio mesmo, Frio, né? frio. Aí que aqui já não tem tanta necessidade, vai com calma, a gente vai decolar. Como fica bonito, né? Você vê que dá um realce. Dá. Se você não achar, você pode fazer com um botão chatinho, ou então pode cortar o círculo mesmo no feltro, não tem problema, tá? É que eu acho que ele tem um brilho muito bonito e fica vistoso e as crianças gostam. Chama atenção, né? É, gostam de detalhes, tá? Então, a mesma coisa agora, o focinho. O focinho tem essa parte aqui. Nós cortamos e deixamos ele retinho, tá? Então, nós vimos aqui na partezinha de cima. Da mesma maneira, se você quiser fazer com feltro, com feltro, pode pode fazer com feltro. Olha. Que charmoso. Tá. Esse aqui, assim, ele tá bem masculino, porque ele tá sem nenhum enfeite, então para Isso. menino também daria. Daria. É que como a gente tá fazendo para menina, você fez uns charmes a mais, né? É, então, independente de ser menino ou menina, nós vamos fazer os detalhes, que são os brilhos dos olhos. Tá, o branquinho tá? do olho. No nariz, acho que você fez também, Fiz né? com um pincelzinho. Então, eu venho com pinta-bolinhas, eu venho aqui. Que pode ser o cabo de um pincel também, se não Pode. Aqueles alfinetes que tem a ponta de pérola, também pode servir. Então, eu faço o maior. Aí, eu venho com o menor, que pode ser a ponta do alfinete. E faço o detalhezinho do brilho. Para finalizar, no focinho, eu venho com um pincel fino. Ah, só você faço, faz tipo uma vírgulazinha, né? Ó, faço só uma gotinha. Parece pouco, mas dá uma vida enorme. É. Então, no caso, nessa peça específica, eu venho aqui e vou dar um charmezinho na bochecha. Com coraçãozinho. Aí eu venho aqui com a mesma cola e eu aplico. Poderia ser a cola quente também? Ou você prefere a cola de silicone frio? Nesses detalhes mais fixos, como botão, coisa, eu gosto mais da fria. Tá. Mas os mais rápidos, com os botõezinhos ali, eu já prefiro a cola quente. Mas pode ser qualquer Se a pessoa tiver só a cola quente também, Isso, pode também, fazer tudo com a cola também, quente. também. Acho que a cola quente, o cuidado é com o acabamento, né? Porque a peça tá tão impecável e às vezes ela deixa É que às vezes a pessoa não tem ainda muito controle na quantidade da cola. E na cola fria você consegue controlar melhor. Tem até tempo de você tirar e dar uma raspadinha. Ou se errar também, mexer no lugar, tá? E por finalizar, eu viria aqui. Coisa mais linda. Colar aqui. O que é esse? É um lacinho, um apliquê. É um apliquê mesmo, É né? uma forma de lacinho. Coisa mais linda. A gente já compra pronto e eu colaria aqui para finalizar. Então fica o bolso, para a gente colocar as pecinhas. Que daí você pode vender ou presentear com tudo dentro do bolso. Colocamos tudo. Quanto que eu gasto, por quanto eu vendo? Qual a sua sugestão? Olha, o que aqui você vai gastar mais nos detalhes miúdos. Porque tanto o feltro, o liso, estampado, ou mesmo a pasta Ana Maria, você compra uma metragem mínima, mas você vai fazer 2, 3, 4 modelos. Então, no geral. Mas no geral você vai gastar em torno de R$16 de custo. E para venda eu sugiro 45 a 55, dependendo da tua clientela. Olha, eu acho que... No mínimo 45, pelo trabalho. Você está vendendo num preço bom, é um brinquedo num preço bom, né? Isso. Uma peça artesanal. E você está tendo um retorno bom também. Então, acho que é um valor bem bacana, né? Isso, é um valor razoável pelo detalhe. detalhe. Quem que vai jogar comigo? Vem cá, Bruninho. Vou aproveitar esse daqui que já está. Você vai pegar esse aqui que já está pronto? Prontinho. Eu sou a borboleta. Eu vou começar, porque eu sempre gosto de começar com meio, que toda criança faz isso, não faz? Não, Bruno, você é a florzinha. Ai, eu não quero ser florzinha. Deixa o filho dele querendo ser florzinha, não vai gostar da brincadeira. Você pôs já? Onde eu vou pôr? Quem me ajuda aqui? Não, aí você tem que prestar atenção na cor, já que você não vai fazer... Pelo menos a cor, né, Bruno? Vai ter que entrar com a florzinha. Eu ganhei, um beijo. Eu ganhei. Você fez de propósito? Você deixou ganhar? Não. Você deixou ganhar, né? Ah, tô tão feliz que eu ganhei. Deixa eu passar os contatos, é tão gostoso, né? É gostoso. E os adultos vão brincar com as crianças, eu tenho com certeza. Certeza. Deixa eu passar para quem quiser entrar em contato. Wanda, você dá aulas também? Dou aula. E também tem as peças para quem quiser por encomenda? Faço, aceito encomenda. Então, telefone 0 operadora 13 9 9174 7509. Tem um e-mail passando aí e tanto o Facebook quanto o Instagram, Wanda Fornazieri. Tá passando direitinho para vocês. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Volte mais vezes. Uma ótima tarde. Obrigada.